Olá, minhas queridas e meus queridos alunos. Vamos lá para mais um exercício aqui. Esse exercício tem no roteiro, tá? E ele diz assim: uma locomotiva parte de uma estação A e para em uma estação B, distante 1.200 metros de A. Então, dito isso, eu já pego e já começo a rabiscar alguma coisa, tá? Não fiquem lendo o problema uma, duas vezes sem fazer nada. Já começa rabiscando, tá? Por exemplo, aqui já dá para eu fazer alguma coisa, né? Ela saiu da estação A e foi para a estação B, distante 1.200 metros de A. Então, olha, eu já venho aqui e já ponho aqui, ó. Essa aqui é a estação A. Aí da estação A até a estação B tá 1.200 metros de distância, certo? Então já coloquei isso, olha, já fiz alguma coisa, né? Então o trenzinho ele vai sair daqui, tá? Vou desenhar um negocinho assim meio quadrado, que eu não sou muito bom para desenhar trem, não. Ele tá saindo daqui e tá indo para lá, né? Tá saindo da estação A e indo para a estação B. O máximo módulo da aceleração que ela consegue manter é de 3 metros por segundo ao quadrado. O módulo máximo é de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quando eu falo módulo, né? O módulo, ele é sempre positivo. Por exemplo, o módulo ele é representado por essas duas barrinhas verticais. E quando eu quero saber o módulo de um número, o módulo de um número é a distância desse número até o zero. Então, qual seria a distância do menos 15 até o zero? Seria de 15 unidades, né? Então, o módulo de menos 15 é 15. O módulo de 15 positivo também é 15. Tá? Então, o módulo, ele sempre vai dar positivo, tá certo? Então, o módulo da aceleração, o máximo módulo, né, vai ser de 3 metros por segundo, tá? Então, vamos trabalhar com a máxima aceleração possível. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma tabelinha, olha, do tempo e da velocidade, tá? O tempo em segundo e a velocidade em metros por segundo. Tá feita aqui a nossa tabelinha. Deixa eu arrumar aqui, já volto, peraí. Então tá aqui, ó, o tempo, né? Então no tempo zero, né? Que é o momento que a locomotiva vai sair, a velocidade é zero. Aí 1 segundo depois, a velocidade dela já é 3 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade já é 6. Ou seja, como a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a cada segundo que passa, a velocidade da locomotiva ela aumenta em 3 metros por segundo a sua velocidade, certo? Então, no primeiro segundo, ela tá parada, né? No segundo zero, no instante em que eu começo a acionar o cronômetro, aí ela começa a andar. 1 segundo após, eu olho no cronômetro, né? O maquinista olha lá a velocidade, ela tá a 3 metros por segundo. 2 segundos depois, ela tá a 6. 3 segundos depois, 9. 4 segundos depois, 12. Deixa eu montar a tabelinha aqui, ó. Aí pronto, tá montada a tabelinha aqui. Então, olha, eu coloquei a tabelinha, né, de 1 em 1 segundo, tá bom? Como a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dela aumenta em 3 metros por segundo. Tá? Então, 1 segundo após a locomotiva iniciar o movimento, a velocidade dela já era de 3 metros por segundo. 2 segundos após ela iniciar o movimento, já era de 6 metros por segundo. 3 segundos após, né, 9 metros, depois 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Só que aí, né, a gente, continuando lendo o texto, né, o enunciado, a gente vê o seguinte, ó, que o máximo módulo da aceleração que ela consegue manter é de 3 metros por segundo, tanto na fase de aceleração como na de retardamento, que ela vai precisar desacelerar quando ela estiver parando, né? Ela vai parar na estação B, certo? Isso aqui já está bem claro aqui, ó, e para em uma estação B. Então ela vai parar na estação B. Então ela vai ter que desacelerar, tá? Para chegar lá e parar mesmo, né? Velocidade zero. Sabendo que é proibido trafegar nessa região com velocidade superior a 30 metros por segundo, ou seja, então tem um limite de velocidade nessa região aí, na ferrovia, né, de 30 metros por segundo. Ela não pode ultrapassar esses 30 metros por segundo. Então, o que acontece quando ela chega à velocidade de 30 metros por segundo? O que vai acontecer? Qual vai ser a velocidade dela no 11º segundo? Após 10 segundos, né, vai virar 11 segundos, qual vai ser a velocidade dela? Já que ela tem um limite de velocidade. Se ela não tivesse limite de velocidade, 11 segundos após o movimento, né, ela estaria a 33 metros por segundo, né, seria a sua velocidade, mas ela não pode ultrapassar 30 metros.
Então, qual vai ser a velocidade dela aqui no 11º segundo? Bom, vamos continuar aí com o enunciado. Então, sabendo que é proibido trafegar nessa região com velocidade superior a 30 metros por segundo, calcule o mínimo intervalo de tempo possível. Então, já tem aqui o que eu quero, né? O que eu quero é o mínimo intervalo de tempo, tá? É o ΔT mínimo, ou seja, para que eu tenha ΔT mínimo, a locomotiva ela tem que estar na máxima velocidade possível, né? Porque é tipo assim, eu quero que o maquinista, né, da locomotiva, ele chegue no menor tempo possível, tá? Na estação B. Para que ele chegue no menor tempo possível, ele tem que estar à máxima velocidade possível, concorda? Então, qual seria a velocidade dele no 11º segundo? Né? Já que eu não posso ultrapassar 30 metros por segundo, mas eu posso continuar nos 30 metros por segundo. Não posso? Ele pode manter, ele chegou, viu que o limite é 30, beleza, ele para de acelerar, vai continuar 11 metros por segundo, olha, até ele chegar numa distância, né, e ver que ali ele tem que começar a desacelerar, tá? E aí na hora de desacelerar, ele também vai esperar o máximo de tempo possível para começar a desacelerar. E aí ele vai desacelerar a 3 metros por segundo ao quadrado também, entendeu? Então uma coisa que dá para mim ver fácil aqui, né, é que ele levou 10 segundos para chegar à velocidade máxima, né? Para chegar de 0 a 30 metros por segundo. Então, quanto tempo vocês acham que ele levaria para chegar de 30 metros por segundo até 0? Entendeu? Olha, a velocidade de 0 a 30 metros por segundo, ele levou quanto tempo? Ele levou 10 segundos. Então, na hora de desacelerar, eu já estou prevendo lá na frente que hora que ele vai começar a desacelerar, que hora que ele vai começar a frear, né? Ou seja, quanto tempo ele precisa para a velocidade dele ir de 30 metros por segundo a 0. Vocês concordam comigo que ele vai precisar de 10 segundos também? Porque é essa o maior módulo da desaceleração, né? A aceleração ele vai acelerando a 3 metros por segundo ao quadrado, mas na desaceleração ele também vai desacelerar essa taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se ele está a 30 metros por segundo, na hora que ele vê assim, olha, faltam 10 segundos para eu chegar no meu destino. Então, aí ele começa a desacelerar. Ele começa a frear lá, não sei como é que ele freia, né? Mas ele vai frear a 3 metros por segundo ao quadrado, que é o máximo que ele consegue frear. Tá? Então, ele vai levar esses 10 segundos também, entendeu? Calcule o mínimo de tempo, né, um intervalo de tempo possível para ir de A até B sem problemas com a fiscalização. Então ele não pode ultrapassar os 30 metros por segundo. Aí o problema dá uma sugestão, dá uma colherzinha de chá. Resolve essa questão utilizando o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então, olha, de posse dessa tabelinha a gente consegue, né, já tem aqui a aceleração, já tem o tempo que ele vai alcançar a velocidade máxima, que são 10 segundos, né? Mas vamos supor que eu não faça desse jeito. Sou obrigado a fazer desse jeito? Não, tem outras maneiras de eu fazer também. Então, olha, por exemplo, eu quero saber, eu sei que a aceleração é de 3 metros por segundo, né? Fórmula da aceleração, ΔV sobre ΔT. A aceleração eu sei que é 3, o ΔV, né, é a velocidade final menos a inicial, então eu quero saber quanto tempo ele vai levar para chegar na velocidade máxima, para chegar a 30 metros por segundo. Então eu vou fazer 30 menos 0, né, e o ΔT é o que eu quero saber, quanto tempo que ele vai levar para fazer isso. Se eu não lembro, né, isso aqui é uma regra de 3. Se eu não lembro como fazer uma regra de 3, o que eu posso fazer? Eu coloco um aqui embaixo e multiplica cruzado, olha. A incógnita, né, a variável, você multiplica ela primeiro. Então, ΔT vezes 3 dá 3 ΔT. 30 menos 0 dá 30. Vezes 1, 30. E aí aqui fica fácil ver que o ΔT vai ser 30 dividido por 3. Né? Ou seja, o ΔT vai ser de 10 segundos. Tá? Então, para eu não precisar fazer aquela tabela, né, eu faço aqui por meio da nossa fórmula, da aceleração.
e eu vou ver que ele vai levar 10 segundos para atingir 30 metros por segundo, tá? Velocidade de 30 metros por segundo. Então vamos lá começar a montar o nosso gráfico, ó. O gráfico, que ele dá na sugestão aqui, olha, é da velocidade em função do tempo. Então já tinha comentado com vocês, né? Esse eixo aqui das abscissas, vamos colocar ele como sendo o tempo, tá? E o eixo das ordenadas, né? Esse aqui que está na vertical, ele vai ser o da velocidade em metros por segundo. A velocidade, ela chega a 30 metros por segundo, né? É o máximo que ela chega, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui é a origem, né? É o 0 segundo e o 0 metros por segundo. Então, esse delta T10, o que quer dizer? Quer dizer que aos 10 segundos ele vai alcançar a velocidade máxima, né? Ou seja, se eu fizer aqui, olha, vou pontilhar aqui e já volto. Ele vai sair da velocidade 0, né? E vai ir para a velocidade 30. Ficou meio torto. Ó, ficou meio torto aqui, mas dá para ver, né? Então ele sai aqui da velocidade 0, né? Sai do repouso e vai até 30 metros por segundo. E quanto tempo ele leva para fazer isso? 10 segundos. Deixa eu chegar um pouquinho mais para lá esse gráfico. Bom, aqui eu já apaguei também o cálculo que eu tinha feito, tá? Da aceleração, porque a gente já achou, né, que é 10 metros por segundo, que é 10 segundos. E aí o que vai acontecer, gente? Ele vai permanecer nessa velocidade de 30 metros por segundo. Então, ele vai permanecer nessa velocidade por quanto tempo? Não sei, eu ainda não sei quanto tempo ele vai permanecer nessa velocidade. Eu sei que ele vai permanecer nessa velocidade. Então deixa eu esticar um pouquinho aqui esse gráfico, nesse eixo aqui, que eu estiquei um pouquinho o eixo do tempo. E aí, vamos supor que nesse momento aqui ele comece a desacelerar. Então ele vai começar a desacelerar nesse momento aqui, olha, que eu não sei quanto é. Não sei que tempo que isso vai acontecer. E aí, a partir desse momento, ele vai desacelerar e vai chegar em qual velocidade? Ele está a 30 metros por segundo nesse percurso todo, ó. Aí vai chegar uma hora que ele vai começar a desacelerar. E quanto tempo ele vai levar para desacelerar de 30 metros até aqui? Faz de conta que está reto aqui, tá, gente? Quanto tempo ele vai levar para desacelerar ali, gente? Eu não sei esse tempo aqui, tá? Mas eu sei que aqui é 10, não sei? Concorda? Aqui é 10, ó. É o tempo que ele leva para desacelerar, né? Para vir a locomotiva, ela saiu aqui, olha. Vamos entender o gráfico, né? Ela saiu do repouso em 10 segundos, ó. Em 10 segundos, que é esse intervalo de tempo aqui, ela atingiu 30 metros por segundo. Aí, o resto da viagem, ela foi toda a 30 metros por segundo. Ele foi na velocidade máxima permitida. Quando ele chegou nesse ponto, ele viu, olha, quando eu chegar naquele ponto ali, vai faltar 10 segundos para eu chegar na estação B, e aí eu começo a desacelerar. Então ele começou a desacelerar, e desacelerou a mesma taxa que ele acelerou, né? Porque ele tem que desacelerar o máximo possível para ele ganhar mais tempo. Então aqui é a estação B, ó. Quando ele chega aqui é a estação B e aqui é a estação A. E aí, como a gente quer saber a distância, né? O que seria a distância, né? O ΔS seria a distância final menos a distância inicial. ΔS seria o V. Deixa eu fazer outra fórmula aqui, ó, que vocês conhecem. O que seria a fórmula da velocidade? ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o ΔS, né? A distância percorrida. Então eu posso colocar 1 aqui embaixo, multiplico cruzado, olha, fica ΔS vezes 1, né? ΔS igual a V vezes ΔT. Então, para eu saber a distância percorrida, né? Para eu saber esses 1.200, que eu já sei que é 1.200, eu preciso saber aqui o V e o T, né? Só que eu não sei o T, não sei o tempo, não sei a velocidade ela variou, tá? Mas eu vou multiplicar o V pelo ΔT. E o que é o ΔT? O ΔT é isso aqui, ó, ele vai do 0 até aqui, que eu não sei quanto é, tá? Então, isso aqui é o ΔT. E a velocidade? O que é a velocidade? Ela está variando. Nesse pedaço aqui de 0 a 10, ela teve uma variação, né? Aqui entre o 10 segundos e esse ponto aqui, que eu não sei que tempo que é, ela manteve constante, tá? Então, é fácil de eu calcular aqui o espaço percorrido, né? Porque é só multiplicar
o ΔT vezes V, ó. Então aqui eu consigo saber o espaço percorrido facinho, né? É só multiplicar a base vezes a altura, tá? E aqui vai ser a mesma daqui, né? E esse pedacinho, olha, eu consigo calcular, ó, essa distância percorrida, né, que ele percorreu de 0 a 10 segundos. Como que eu faço para saber? Isso aqui é um triângulo. E o triângulo, a fórmula da área do triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. A base aqui é 10, olha. A altura é 30. Dividindo isso por 2 vai dar 10 vezes 30, 300. Dividido por 2, 150. Ou seja, aqui é 150 metros e aqui é 150 metros também. Então ele viu assim, olha, ele foi, marcou no relógio e viu que levou 10 segundos para atingir a velocidade máxima. E aí ele também viu, né, além dele, na hora que ele viu 30 metros por segundo, ele também viu a distância que ele percorreu. Ele falou, percorri 1.150 metros. Aí ele falou assim, olha, quando faltarem 150 metros para eu chegar, eu começo a desacelerar. Então, sabendo que toda a distância é 1.200, né? Então vamos supor que ele levou aqui, ó, até aqui, ele levou 10 segundos, foi 150 metros, e aqui nos últimos 150 metros ele também levou 10 segundos. Então esse pedaço do meio fica fácil de eu ver que é 900. Por quê? Porque a soma das áreas aqui tem que dar 1.200, tem que dar 1.200. E aí beleza, já achei o 900. Aí falta achar qual é esse pedaço aqui, olha. Quanto que mede daqui do 10, olha, até aqui? Quanto que mede esse pedaço aqui? Vocês conseguem ver? Isso aqui é um retângulo, né? Eu tenho um retângulo cuja área é 900 e eu sei a medida da altura, não sei? A medida da altura é isso aqui, ó, do 0 ao 30, ou seja, é 30, tá? Então eu tenho um retângulo, pelo meu desenho tá parecendo um quadrado, mas ainda não tenho certeza, né? Mas é um retângulo. Aqui mede 30, a área mede 900 e aí falta eu achar esse valor aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então eu tenho que fazer a seguinte conta: 30 vezes x igual a 900. Então x vai ser 900 dividido por 30. E isso vai dar 30, né? Coincidentemente deu 30. Então era realmente um quadrado. Então olha só para você ver, daqui até aqui foi 10 segundos. Daqui até aqui, 30 segundos. Ou seja, qual que é esse ponto aqui então? Esse ponto é o 40, né? 40, olha, tá? 10 mais 30, 40. Então, ele levou mais 10 segundos para chegar na estação B, então esse ponto aqui é o 50, ó, 50 segundos. Então, analisando graficamente, né, a gente chegou na resposta aí que o menor tempo possível para ele chegar, né, usando a aceleração máxima, a velocidade máxima e a desaceleração máxima também, foi de 50 segundos, tá? Então, o ΔT mínimo aqui é de 50 segundos. Agora, aqui tá falando, né? Ele tá pedindo duas coisas, ó. Sabendo que é proibido traficar nessa região com velocidade superior a 30 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo para ir de A a B sem problema com a fiscalização. Não, só isso mesmo. Então são 50 segundos, tá certo? Olha, gente, é um probleminha novo, né? Uma matéria nova. O gráfico tem um nível de dificuldade que muitos alunos tem dificuldade de enxergar, tá? Mas eu aconselho que vocês façam bastante exercícios de gráficos para que vocês consigam entender. E vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Aqui o que a gente fez, né, foi multiplicar o ΔT pelo ΔV, ó, variação de velocidade pela variação de tempo, porque é assim que a gente obtém o ΔS, né, multiplicando a velocidade pelo tempo. Então espero que vocês tenham entendido aí. E qualquer dúvida, se não entendeu, eu tento explicar de uma outra maneira. Grande abraço, bons estudos.